Boa noite, tudo bom com você que chegou aqui na live? Hoje a gente vai falar sobre comunicação alternativa e crise no autismo. Você que é pai e mãe, você já passou por isso? Você já teve a sensação de ver o seu filho em sofrimento, numa crise, não saber porquê, não saber o que fazer, não saber por onde começar a ajudá-lo? Então hoje a gente vai falar muito sobre isso e eu quero a sua participação. O chat está aberto e você pode ficar à vontade para comentar, contar uma história. A Aline chegou, Milena, Ju, Emily, sejam bem-vindas, boa noite. Lari, boa noite. Estão chegando aí na live, sejam todos bem-vindas. Eu já vou começar porque a gente tem muita coisa para falar. Não dá tempo de falar tudo, poderia virar a noite aqui falando desse assunto. Bom, gente, primeiro eu queria me apresentar. Eu acho que todo mundo tá aqui me conhece, mas eu quero me apresentar para futuramente pessoas que possam entrar. Enfim, por algum convite. Inclusive, envie essa live aí para pessoas que você conhece, que são pais. E eu tenho certeza que essa live vai ser muito útil para eles, combinado? Então, eu sou Késia, sou fono, eu atuo com a comunicação alternativa, eu sou apaixonada pela comunicação alternativa. O meu espaço é um espaço de atendimento terapêutico voltado só para isso, atendimentos fonoaudiológicos em CAA. E a minha missão aqui é ajudar pais e mães a se comunicarem melhor com seus filhos, muito além da fala, através da CAA, né? E eu queria hoje falar, né, sobre o tema, né, que foi escolhido. Eu coloquei lá nos stories porque realmente é um dos temas que a gente tem mais demanda na clínica, né? E é um tema bem complexo, né, de se abordar, tendo em vista que no autismo a gente tem diversas condições que fazem o fator crise, né, desencadear, né? A primeira coisa que eu queria falar, né, o primeiro ponto que eu queria abordar é que a crise, ela pode ter várias raízes, né? Quando você vê uma crise, você vê uma criança desregulada, você vê uma criança que perdeu ali o seu eixo, a sua regulação, e aí ela começa, né, a reagir a todas essas descompensações internas que vão acontecendo com ela. E essas descompensações, essas desregulações, elas podem acontecer por diversas razões. Não sei se vocês já presenciaram, vocês podem comentar aqui, mas é muito difícil, né? A crise ela pode acontecer por questões sensoriais. Então, no autismo, a gente tem o transtorno do processamento sensorial, que é algo que causa uma recepção, né, uma sensação diferente dos estímulos do ambiente. Então, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente o cheiro, o que a gente sente o sabor, o que a gente sente no movimento. Pessoas com transtorno do processamento sensorial, elas sentem esses estímulos de uma forma diferenciada. Ou elas sentem de mais, ou elas sentem de menos. E para cada canal sensorial, elas podem sentir de uma forma. E aí isso vai gerar o perfil sensorial delas. Então, muitas vezes, uma criança que tem uma hipersensibilidade auditiva, por exemplo, ela vai até um ambiente como um shopping, como um show, até mesmo como uma igreja, né, que tem muito barulho, isso pode ocasionar uma crise, né? Isso pode ocasionar uma desregulação ao ponto de gerar uma crise, né? E existem níveis, né? Existe um momento que a criança ou a pessoa autista ela é exposta a esse estímulo, e aí ela vai tentando ali compensar essa desregulação, né, esse estímulo que é agressivo para ela, e existe o momento da crise, que é quando ela já não consegue mais tentar compensar e ela de fato desregula, e aí muitas vezes chora. Tem pessoas que usam de comportamento autoagressivo, heteroagressivo, para tentar, né, enfim, amenizar o sofrimento ali daquela crise. Enfim, existem diversas possibilidades dessa crise ser manifesta, né? E uma coisa muito também importante que pode acontecer como eu falei, a crise ela pode ter uma base sensorial, como eu expliquei agora, e ela também pode ter uma base, muitas vezes, emocional, né? Então, como seria isso? Eu tô tentando te mostrar algo, eu tô tentando dizer pra você que eu não tô legal, que essa brincadeira não tá legal, que essa interação não tá legal, que essa atividade que você tá me propondo não tá legal, e eu não tô sendo ouvida, né? Então, você não tá ouvindo, ou então você não tá me respeitando de alguma forma, ou então eu tô sendo obrigado a fazer algo, né? E aí isso vai gerando uma frustração, até o momento que eu descompenso e não consigo mais me controlar, e aí entro numa crise ou de muito choro, ou de, como eu falei, comportamentos agressivos, ou enfim, de
de fato, entrar num nível de sobrecarga, de me fechar completamente, né? Existe também uma resposta que se chama shutdown, que é quando a criança, de fato, ela tem uma sobrecarga sensorial tão grande que ela apaga, ou ela dorme, ou ela, enfim, de fato, se isola, ela sai ali ela não fica mais presente ali naquela interação, né? Então, existem várias formas, né, dessa crise ser manifesta. E aí, onde entra a comunicação alternativa nisso, né? É aí que eu quero entrar com vocês. Não sei se tem alguma família que eu sei que tem profissionais e vocês com certeza já passaram por isso, né? Eu vi que a Ju entrou, a Thaís, são profissionais que atuam aí com autismo e sabem muito bem como é, né, ter que gerenciar uma crise. E aí, o que a gente, de fato, precisa entender com esse assunto? Quais são as dicas que eu quero, de fato, passar para vocês, né? Primeiro, queria contar uma história, né, de uma crise que aconteceu recentemente. Um paciente meu, a gente estava atendendo, né, eu, o pai e a T, quando a gente tinha combinado, eu tinha combinado com a fono, que ele tem, no caso, duas fonos, né, eu, que faço a parte da comunicação alternativa, e uma outra fono que faz a parte de motricidade orofacial, que são duas áreas distintas. E aí a gente tinha feito um combinado de fazer uma sessão conjunta, ok. E aí, estávamos nós, né, iniciamos a sessão, a fono demorou um pouquinho pra chegar e ela chegou, só que o pai, a gente tinha avisado a família, né, e o pai infelizmente esqueceu de avisá-lo que ela viria, então ele não antecipou, né, pra criança que a fono, né, que atua em outro espaço, que pertence a outra clínica, iria participar do meu atendimento. E aí isso gerou uma desregulação muito grande nele, porque existe também no autismo a rigidez cognitiva, né, que é uma inflexibilidade, né, ele não consegue muitas vezes se adaptar de uma forma rápida a acontecimentos que fogem à rotina. E aí quando ele viu a fono entrando no meu consultório, no Espaço Íris, quando na verdade ela nunca esteve aqui, ela nunca participou de nenhuma sessão e o lugar dela era na outra clínica, ele se descompensou e ele ficou muito chateado, muito chateado. E aí a gente teve que acolhê-lo, né? Nesse momento da crise, a minha orientação para a família é sempre essa. A gente precisa acolher. Porque durante uma crise é só você pensar, quando você está estressado, quando você está irritado, o seu cérebro bloqueia, né? E você não consegue muitas vezes se concentrar, tomar decisões de forma razoável, de forma sensata, né? A gente entra em desequilíbrio total. Então o nosso corpo fica apenas tentando compensar e voltar ao equilíbrio. E aí ele ficou totalmente compensado, a gente acalmou, né? E aí depois eu vou dizer melhor o que a gente fez. Esse mesmo paciente, em outra situação, ele tem uma intolerância alimentar e aí ele não pode comer chocolate. Só que ele ama chocolate, né? O passado dele, ele lembra que ele já comeu chocolate um dia. E aí, um belo dia, gente, estava eu, né, dando tchau e tudo mais, até que a minha bolsa estava aberta no banco e ele viu um bis. Eu nem gosto de chocolate, mas naquele bendito dia tinha um bis ali que entrou pra, enfim, né, trazer esse testemunho aqui pra vocês. Assim, entrou na sessão sem querer e aí ele ficou muito transtornado porque ele não podia comer aquele bis, ele viu o bis ali, né, enfim. E aí a gente teve que acolher ele e tudo mais. E aí nesse momento de acolhimento, depois que a gente acalma, a gente também busca conhecer o perfil sensorial da criança. Então o que acalma essa criança? Quais são os canais sensoriais que fazem essa criança se acalmar? Então tem crianças que vai buscar essa regulação através do toque, tem crianças que vai buscar essa regulação através do toque profundo da propriocepção, né? Então, às vezes ela precisa morder, às vezes ela precisa apertar, às vezes ela precisa ficar em silêncio, né? Então a gente precisa conhecer o repertório de acomodações sensoriais que vão ajudar essa criança no momento da crise. E aí depois de a gente ter oferecido esse repertório de acomodações para ele, depois eu peguei o comunicador, né, com a comunicação alternativa e validei os sentimentos dele. Eu disse, nossa, você ficou muito chateado. Você queria muito ter comido aquele chocolate e você não conseguiu, você ficou muito chateado. Percebe que eu validei o sentimento dele, né? O que gerou a crise, né? Qual foi a raiz do problema? Um dos maiores erros que a gente comete quando a gente está no meio de uma crise, né, com crianças dentro do espectro, ou até mesmo fora, até crianças típicas, né, a gente comete esse erro, que é tentar fugir simplesmente daquela situação. Resolver aquilo, então, então peraí, eu vou te dar um chocolate. Peraí, não, eu vou te dar aquilo ali. Não, para de chorar. Por que você tá chorando? Não precisa chorar. Você tá chorando à toa, não precisa, já passou. Isso não tá doendo, nem doeu, nem machucou, né? Então a gente vive tentando fugir daquela crise porque aquilo também nos deixa desequilibrado, né? Ninguém quer viver uma crise, ninguém quer passar por um momento de estresse com o seu filho, com o seu paciente, né? Então a crise, ela desestabiliza não só a criança, mas se o adulto, se o parceiro que tá ali não tiver uma orientação, ele pode também se desestabilizar,
né? Isso é super comum. E aí eu validei, mostrei pra ele a raiz do problema através do comunicador, obviamente depois que o estresse tinha passado, porque lembra que no estresse o nosso corpo libera muito cortisol e o cortisol inibe o nosso lobo frontal. Então a gente, muitas vezes o canal auditivo se fecha, a gente nem tá ouvindo, a gente nem tá processando o que tá sendo dito. Então no momento da crise a gente busca... Eu sempre oriento as famílias a ficarem mais em silêncio e tentar usar uma linguagem corporal de acolhimento, de conforto para aquela criança, dar as acomodações sensoriais. E aí eu falando com ele, nossa, você ficou muito triste, você queria o chocolate, ele já tinha ficado mais calmo. E aí pela primeira vez ele foi lá no comunicador e apertou. Bravo, chateado. Pela primeira vez ele conseguiu dizer, né, o que ele sentiu. Mas ele só conseguiu fazer isso porque eu dei esse modelo. Então, um princípio da comunicação alternativa é a modelagem. A gente não consegue ensinar uma língua, uma linguagem para o outro sem dar para ele um modelo eficiente disso. Então, eu modelei para ele que tinha acontecido um episódio de estresse, uma crise, e a raiz disso tinha sido, né, por conta da frustração que ele teve, né? E ele foi e concordou comigo e disse que ficou bravo, que ficou chateado, né? E aí a gente começou a focar cada vez mais nessa parte emocional, de validação emocional. E isso foi muito poderoso. Depois eu vou contar mais histórias dele para vocês, né? Para vocês entenderem de fato o poder que isso gera de autonomia e também de antecipação em relação à crise, né? Uma outra coisa, né? Agora eu queria entrar já de fato nas dicas, né, que eu queria dar para vocês, pra gente não se estender tanto. Existem 5 dicas que eu queria dar para vocês em relação a esse assunto, justamente para trazer ferramentas para você usar na sua prática com o seu filho, né? Eu sei que tem fono profissional aqui para o seu paciente, usando a comunicação alternativa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, primeiro ponto, é que a gente não deve, eu pelo menos não oriento que você apresente o sistema de comunicação alternativa durante a crise. Por quê? Porque, gente, numa briga, tudo que entra numa briga, eu tô usando o exemplo da briga justamente porque em nós adultos, essa ocasião gera muito estresse. Mas numa criança que está em crise, né, tentando ali sobreviver àquela crise, tentando recuperar o seu estado de equilíbrio, a última coisa que ela quer é de fato receber algo novo que ela ainda não sabe muitas vezes manusear e que ela pode ainda interpretar como se fosse uma demanda, né? Porque o que o pai, muitas vezes, né, sem orientação, o que o profissional, muitas vezes, sem orientação faz? Pega o comunicador, dá pra criança no meio da crise e diz: mostra aqui pra mim o que você quer. Aponta aqui pra mim o que você tá sentindo. É dor? É fome? É sono? E aquela criança muitas vezes nem sabe o que tá acontecendo. Ela só tá reagindo ali à sobrecarga sensorial, emocional, à frustração, à rigidez cognitiva que fez ela entrar naquela crise. Muitas vezes nem ela sabe o que tá acontecendo. Então, se ela muitas vezes não sabe, ainda não tem aquela compreensão, ou às vezes ela pode até saber o que tá acontecendo, mas ela não consegue organizar o corpo dela para te dar essa resposta. Percebe? Então, a primeira dica de ouro que nós não podemos esquecer é: nunca use o comunicador no meio da crise para solicitar informações daquela criança, né? A não ser que, né, por exemplo, eu já tenho pacientes que já estão eles absorveram o sistema de comunicação alternativa como parte deles e eles conseguem, não na crise, mas assim, antes da crise, porque existem uns sinais, né, que a criança dá, o usuário dá antes de entrar na crise, né? Quando começa a ficar difícil, quando a coisa começa a apertar, quando começa a ficar sobrecarregado, o próprio usuário já começa a dar esses sinais, ele já começa a dizer não, ele já começa a pedir para parar. Então, nesses casos, a gente vai também validar isso. Mas no momento da crise, a gente não oferece. Porque a chance dela pegar isso aqui e varar longe é muito grande. No sentido de, eu não tô conseguindo nem parar de chorar, quanto mais dizer pra você o que eu tô sentindo. Eu sou uma criança, né? Muitas vezes a criança não consegue, né, dar nome a isso. Por isso que ela precisa de bons modelos. Ela precisa de pessoas que vão validar e dar nome àquilo que ela tá sentindo, pra que ela consiga ganhar esse repertório ao longo do tempo. Muitas vezes nós mesmos, que somos adultos, não sabemos dizer o que a gente sente. Imagina uma criança que tá em crise sensorial, emocional, enfim, imagina esse cenário de crise. Então a gente não deve oferecer o comunicador como uma demanda, esperando que aquela criança vá no meio de um transtorno, no meio de uma crise, dizer pra gente pontualmente o que ela tá sentindo. Então, assim, a gente não faz isso. Primeiro ponto. Vamos lembrar sempre que o cérebro, ele tá tomado de estresse e inibido para te dar respostas equilibradas, tá bom? Segundo ponto é que a CAA, ela estrutura a linguagem. Então, o que isso quer dizer, Kézia? Vamos dar um exemplo aqui. Quando você acorda, por exemplo, hoje eu acordei e pensei:
Bom, eu tenho que... Pensei comigo mesma aqui, ó, dentro da minha cabeça. Falei, olha, eu tenho que fazer uma live, eu tenho que trabalhar nisso, eu tenho que organizar o consultório, porque amanhã eu volto a atender. Eu fiz toda a minha agenda diária da minha linguagem interna aqui na minha cabeça. Eu não falei com ninguém, mas eu pensei e organizei todo o meu pensamento aqui pro dia que eu ia ter. Então, gente, o que que acontece? A linguagem, ela organiza o pensamento. Né? Quando você chega lá na sua casa bagunçada, quando você volta de viagem, quando acontece alguma coisa assim, sua casa tá de perna pro ar, você olha pra casa e fala, meu Deus. Aí você começa falando, não, acho que eu vou começar por ali, porque ali é mais fácil. E você começa a conversar com você mesmo, dentro do seu pensamento, né? Porque é assim que a gente pensa, né? Em forma de linguagem. Então a linguagem, ela organiza o pensamento. Uma vez que você pensa, aí você vai e organiza o seu pensamento e você consegue agir. Então a linguagem organiza o pensamento e o pensamento organiza o comportamento. O que a gente pensa, né? Isso gera um pensamento e, consequentemente, a gente gera um comando de ação. Então, na criança, né, que tem necessidades complexas de comunicação, na pessoa que tem necessidades complexas, se ela não tem uma linguagem estruturada, concorda comigo que dificilmente o comportamento dela vai conseguir dar conta de coisas muito complexas? Porque se eu não tenho uma linguagem para organizar o meu pensamento, o meu comportamento também vai ser, de modo geral, desorganizado. Então, o que isso quer dizer? Nós precisamos usar a comunicação alternativa para dar essa estrutura de linguagem para essas pessoas que têm dificuldade na organização do pensamento e da linguagem. Então, como que a gente faz isso? Através da modelagem. Então, eu, por exemplo, numa situação de estresse, que eu percebo que o meu paciente está entrando numa crise ou elevando o nível de estresse e eu percebo que aquilo pode gerar um gatilho de crise, eu modelo para ele, eu digo, eu acho, ó, emoções e sentimentos, preciso me acalmar. Eu acho que você precisa se acalmar, né? Eu acho que, ó, você tá bravo. Muito bravo. Eu acho que você tá chateado. O seu rosto tá de chateado, você tá querendo chorar. Vamos parar um pouquinho? Parar. Então, eu dou esse modelo. Eu dou esse modelo do que eu tô percebendo, do que ele tá comunicando. Eu dou esse modelo do que vai acontecer, justamente para trazer essa estrutura de linguagem, para ele saber que o que ele tá sentindo tem um nome. Opa, peraí, então, para essa sensação que tá acontecendo aqui dentro de mim tem um nome. Ah, o nome é bravo, o nome é feliz, o nome é chateado, né? Porque muitas vezes essas crianças, essas pessoas, né? Eu falo crianças porque é o meu maior público, mas quando eu falar crianças, leiam-se usuários de comunicação alternativa, pessoas com necessidades complexas de comunicação. Muitas vezes eles não sabem nomear isso, né? Ou, na verdade, eles não sabem relacionar essa sensação com o nome. Então, por isso que muitas vezes você vê crianças em terapias mais estruturadas conseguindo relacionar a carinha de triste com um cenário ou uma figura de triste. Mas quando ele está na situação onde ele precisa falar do sentimento dele, ele não consegue. Porque ele não consegue associar a sensação da tristeza com o nome da tristeza, percebe? Então é diferente, eu consegui ver uma imagem de uma carinha triste e eu consegui reconhecer a tristeza no meu corpo, na minha vivência, no meu sentimento. Por isso que eu, como parceira de comunicação, vocês, pais, como parceiros de comunicação, vocês precisam dar esses modelos. Filho, eu acho que você está ficando irritado. Eu acho que você está chateado. Eu acho que você está triste. Para que no futuro, no médio e longo prazo, ele consiga se antecipar às situações, né? Eu já tenho alguns pacientes que já estão nesse nível, né? Então eles já conseguem dizer. Tem até um paciente meu que já está fazendo comentários do tipo chato, né? Eu tenho uma história de uma mãe que uma amiga foi até a casa dela, eu acho que ela levou um presente ou ela fez alguma coisa, né? E perguntou pro filho, e aí, filho, o que você achou disso? Aí ele botou, chato. Assim, na lata, né? Mas por que ele fez isso? Porque um dia eu modelei isso aqui na sessão, um dia a mãe modelou isso na sessão. Nós estamos o tempo todo atentas às situações, aos sentimentos, aos cenários, justamente para trazer essa estrutura de linguagem que ele precisa, concorda? Então, a outra dica que a gente precisa é, como eu falei, a importância de modelar a raiz do problema, de ler a criança como um todo. Então, qual que é um perigo que a gente corre, assim, com muita facilidade usando a comunicação alternativa? Usar o comunicador para fazer aquilo que a gente quer que a criança faça. Então, por exemplo, a criança tá lá, a gente tá na terapia ou a gente tá em casa e a gente quer que a criança vá dormir, né? Vamos dar um exemplo de vocês, né? Você quer lá que o seu filho vá dormir. Aí você diz pra ele, tá na hora de dormir. Você antecipa o evento, tá na hora de dormir. Só que seu filho tá assim, animadaço, querendo viver a vida doidado, querendo pegar o celular. Ele tá indo lá e ele tá toda hora pegando o celular e você fica o tempo todo pra ele. Não, tá na hora de dormir, tá na hora de dormir, tá na hora de dormir. Percebe que por mais necessário que seja ele dormir, você não tá validando a comunicação dele?
Porque ele tá te dizendo outra coisa. Ele tá te dizendo, eu não quero dormir, eu quero mexer no celular. Mesmo que ele não possa mexer no celular, qual seria a orientação que eu vou te dar aqui sobre isso? Você vai dizer, filho, eu entendi, você quer pegar o celular agora, né? Mas olha, não está na hora. Eu entendi, o celular é muito legal. Não está na hora. Agora está na hora da gente, dormir. E você ainda pode dizer mais pra ele. Você pode dizer assim, olha, amanhã, você pode ir em dias e horários, você pode dizer mais tarde ou amanhã você usa o celular, e aí você vai negociar com ele como você faria com qualquer criança. Se fosse uma criança falante ali te dizendo, mamãe, eu quero o celular, mamãe, eu quero o celular, você ia ignorar isso? Você ia fingir que não tá ouvindo? Ou você ia conversar com ele dizendo, filho, eu entendi que você quer o celular, mas agora não tá na hora. Então a gente tem que tratar esses comportamentos que as pessoas com autismo têm como comunicação. Pensa, se você não fala, se você não consegue apontar muitas vezes, se você tem comportamentos que são o tempo todo sofrem interferência dos estímulos do ambiente, a luz te incomoda, o barulho te incomoda, a falta de sensação do seu próprio corpo te incomoda. Se só isso você tem para se comunicar, você vai se comunicar através de quê? Disso, dos seus comportamentos, do seu corpo. Então a gente tem que olhar para a pessoa autista como se o corpo dela fosse a voz dela. Até que entre um recurso de comunicação alternativa, numa pessoa que é autista não falante, o corpo dela vai falar por ela. Por isso que a gente não pode reduzir os comportamentos. Ah, não, ele tá com um comportamento inadequado e é isso aí. E aí a gente tem que simplesmente ignorar para não dar efeito, para isso não reforçar, sabe? Existe sim comportamentos que atrapalham a qualidade de vida daquele sujeito. Mas por que ele tá tendo esse comportamento? Qual é a razão? Né? Qual é a função desse comportamento nesse contexto aqui? Como a gente pode dar suporte para ele, de fato, avançar nesse processo de uma forma mais eficaz? Sabe? E não simplesmente ignorar o comportamento. Se ele só tem um comportamento para se comunicar, a gente tem que analisar com muito cuidado esse comportamento, com muito respeito, com muita sensibilidade, percebe? Então, sempre validar a raiz do comportamento. Se eu estou percebendo que o meu filho, que o meu paciente está se estressando, ele está apresentando sinais antecedendo a crise, ele está começando a ficar mais agitado, ele está começando a fazer sons mais altos, ele está começando a resmungar mais, eu valido para ele, ops, algo está errado. E aí eu geralmente coloco esse botão aqui no sistema de comunicação dos meus pacientes, eu coloco algo está errado, né? E aí, geralmente dentro desse algo está errado, a gente pode colocar diversas opções. Estou com fome, estou com sede, estou com dor. E a gente vai modelando isso para ele no futuro. Ele com certeza, né, poderá conseguir, né, poderá escolher a opção que mais cabe ali para ele. Então, eu tenho pacientes, a Daisy na minha live, te chamo pra participar se você der mole, hein? Gente, Daisy é uma fono maravilhosa, referência em comunicação alternativa. É uma honra ter você aqui, Daisy. Fique à vontade para participar e comentar, viu? A gente tá falando aqui sobre crises e como a CA pode ajudar nas crises de pessoas com TEA. E aí, a gente pode colocar esse repertório dentro do comunicador justamente para que no futuro esse usuário tenha um repertório, né, de vocabulário ali para poder dizer sobre as crises, né? E aí uma outra coisa que a gente precisa fazer muito, né, para ajudar nesse contexto de crise, né? A gente já falou de não apresentar a CA durante um momento de um alto estresse, de crise, de momentos de agressividade, não apresentar a CA como demanda, esperando que a criança vá responder para você o que ela está sentindo, o que ela quer, porque muitas vezes ela não vai conseguir identificar isso e também ela está sob um nível de estresse muito grande. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi a CA como estrutura de linguagem, a importância da gente modelar para essas crianças, para esses usuários, na verdade, para que eles tenham, né, uma estrutura de linguagem no futuro capaz de dar informações e se antecipar em relação à crise. 3. A importância de modelar a raiz do problema, focar no que a criança está querendo te dizer, no que o usuário está querendo te dizer. Se ele está dizendo que ele está triste, a gente precisa validar essa tristeza. Se ele está dizendo que ele está bravo, se o corpo dele está dizendo isso, a gente precisa validar isso. A gente não pode ignorar o comportamento, a gente não pode ver o comportamento pelo comportamento. O comportamento é sempre a ponta do iceberg, correto? E a quarta dica é a importância da antecipação. Então a gente sabe a importância que tem a gente antecipar os eventos e as transições, né, para uma pessoa autista. Por quê? Porque esse corpo está o tempo todo se protegendo de estímulos inesperados que ele ainda não sabe reagir. Por isso que o controle e o conforto são coisas muito importantes e que eles buscam o tempo todo. Por que será
por exemplo, né, bem comum, que eles preferem brinquedos específicos, os hiperfocos, né? Os hiperfocos estão muito relacionados a essa zona de conforto, essa zona de controle. Aquilo ali ele controla, aquilo ali ele está confortável, aquilo ali não vai ser agressivo para ele, porque na verdade, gente, só ele sabe como é lidar com um estímulo novo e que pode ser agressivo, né? A gente tem pessoas autistas, autoras, né, de literaturas como a Temple Grandin, que elas falam que, por exemplo, às vezes texturas de roupas específicas, elas são como agulhas, né, para o corpo dessas pessoas. Então o transtorno do processamento sensorial, ele gera muito sofrimento nas pessoas autistas. Por isso que essa proteção, essa zona de conforto, né, esse controle que eles buscam ter da rotina, das situações, das atividades, eles entram muitas vezes nisso e geram essa rigidez cognitiva, por uma questão também de proteção. Então a antecipação, ela é muito importante para a gente conseguir ajudar essas pessoas a passar por essas transições de uma forma mais protegida, de uma forma mais cautelosa. E aí, como que a gente pode fazer isso, né? Através da comunicação alternativa. Existem diversos recursos, a gente pode usar o próprio sistema da criança para dizer de lugares, por exemplo, filho, agora nós vamos ao shopping. Agora nós vamos ao supermercado. Ainda mais, a gente pode criar rotinas visuais dentro do sistema de comunicação alternativa, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, dentro do comunicador do meu paciente, eu coloquei, por exemplo, a rotina de segunda-feira. Então, a gente coloca aqui a pista visual, as imagens, né, da manhã, por exemplo, do que ele vai fazer naquela manhã. Depois a gente pode colocar as imagens do que ele vai fazer de tarde. A gente ainda pode colocar, por exemplo, a rotina escolar. Então, aqui a gente tem a grade da escola, segunda, né? E aí na segunda tem a professora, o lanche, a aula de música. Então aqui dentro do comunicador a gente pode colocar uma rotina visual que vai dar suporte para esse usuário durante esses momentos de transição e vai dar tempo para que ele processe aquela informação, para que ele tenha ferramentas para se organizar nessa situação e amenize, né, o estado de estresse. Né? A Daisy falou, conhecer sobre a sua rotina é um direito. Você precisa saber o que vai acontecer na sua vida, exatamente. Né? Como assim? Poxa, eu tava aqui na minha casa, do nada, vou pra um lugar que eu nunca fui na minha vida, lá vai ter pessoas que eu nunca vi, estímulos que eu não quero sentir muitas vezes, que podem ser agressivos pra mim, e eu nem sou avisado disso pra poder preparar, né, o meu corpo, a minha mente, me adaptar com aquela informação. Então, a rotina visual, a antecipação são fatores muito importantes, tanto de rotina, né, tanto de sinais que antecedem a crise. Então, se você tá percebendo que o seu filho, que o seu usuário está entrando num estado de estresse que pode desencadear numa crise, você deve antecipar isso para ele. Filho, olha, você não está bem, algo está errado, você está muito triste, está muito estressado, vamos parar. Né? Eu tive uma paciente, né, a Laura, acho que a Milena, que é a psicóloga dela, também está aqui, maravilhosa inclusive, que ela não conseguia dizer não. Né? Essa era uma habilidade que a gente estava trabalhando, que a gente precisa, né? A gente precisou muito trabalhar com ela, porque ela dizia sim muito bem, mas o não, ela não conseguia. E o fato dela não conseguir dizer não conseguir recusar, né, algumas propostas e atividades, fazia com que ela não conseguisse se antecipar a crises. Então, isso, ela facilmente não conseguia perceber esse limiar e entrava em crise. Então, a gente já conseguia perceber alguns sinais que ela dava antes da crise. Um deles era um barulho que ela fazia. Ela fazia tchom, tchom. Esse barulho era um sinal pra gente que ela estava prestes a entrar numa crise. E aí, quando ela fazia esse barulho, a gente sinalizava pra ela, ops, Laura, você, vamos parar. Você não tá bem, você tá estressada. Algo está errado. E aí eu botava, algo está errado. E esse botão de algo está errado levava a gente pra uma página que lá tinha um repertório de possibilidades de desconforto. Então, dor, irritação, tristeza, sono, fome, dor de cabeça, tipos de dores. A gente colocava várias opções. E aí, conforme a situação ia desenrolando, a gente depois conseguia modelar para ela. Então, por exemplo, se a gente via que era sono, ou se a gente via que era dor de cabeça, porque ela fazia muito com a mão na cabeça, a gente modelava para ela, dor de cabeça. Você tá com dor de cabeça, então a gente vai tomar um remédio. E aí, no futuro, ela começou a passar a apertar o botão da dor de cabeça. Ela começou a dizer que tava com dor de cabeça. Por quê? Porque a gente modelou, porque a gente trouxe essa antecipação contextualizada, deu esse repertório de vocabulário para ela, essa palavra associada à sensação que ela tinha, e no futuro ela conseguiu usar essa palavra e substituiu o que antes era um comportamento, né, que era um gatilho de crise, depois começou a virar o uso dela com a própria comunicação alternativa. Né? Uma outra coisa muito importante que a gente precisa fazer é criar um repertório de autorregulação dentro do sistema do usuário. O que é isso?
Então, lembra que eu falei no início que as pessoas autistas elas têm um perfil sensorial, né? E estratégias de regulação sensorial que acalmam elas em momento de alerta, em momento de crise. Então, se o meu paciente, se o meu filho, ele tem um perfil sensorial buscador, né? Então, o que isso significa? Ele busca estímulos para se autorregular, para se acalmar. Então, eu preciso, como mãe, como terapeuta, eu preciso ter um repertório de coisas que vão acomodar esse corpo. Então, balançar, pular, muitas vezes massagem, tato profundo, porque eles gostam, algumas crianças que têm uma baixa propriocepção, ou seja, uma baixa sensação do próprio corpo, elas vão buscar esse tato profundo, né? Então, tem aqueles também que eles se enfiam em lugares bem pequenininhos. Eu tenho vários pacientes que se colocam em brechas muito pequenas para ter um contorno ali do próprio corpo, né? A gente precisa levar em conta a questão sensorial, porque esse indivíduo, ele tem, né, muitas vezes um perfil sensorial que vai atravessar a questão da crise, que vai ser um gatilho para a crise. A gente precisa ter esse repertório de acomodação. Então, o que eu faço? Eu coloco dentro do sistema de CA um botão assim, preciso me acalmar, vou mostrar para vocês. Dentro desse botão preciso me acalmar, eu coloco todas essas estratégias de regulação que eu pensei para o meu paciente, que eu sei, que eu conversei com a TO e a TO me falou, olha, pular na bola de pilates, botar um abafador, morder o mordedor, fazer massagem de tato profundo, tudo isso ajuda essa pessoa a ficar mais calma, né? Ou então a sair de uma crise. Então eu coloco essas estratégias aqui, ó. Eu coloco um botão que eu chamo esse botão de SOS, né? Então a gente usa esse botão em momentos de, né, pós-crise, em momentos antes da crise, para evitar que ele entre na crise, né? Então eu coloco aqui, ó, preciso me acalmar. E aí aqui dentro desse botão de preciso me acalmar, tem algumas estratégias que esse meu paciente específico usa, que é, por exemplo, ó, ficar sozinho. Ficar sozinho. Então, muitas vezes ele gosta de ficar sozinho, ele gosta de ficar isolado justamente para ter esse momento de autorregulação. Quero o meu mordedor. Quero o meu mordedor, para ele poder pedir, né, para ele poder ter ali a sensação da propriocepção na boca, que é uma região super sensível, que super, né, acomoda essas pessoas quando elas estão em crise. Existem muitos receptores na mão, na boca, né? São regiões muito sensíveis que fazem, de fato, eles terem uma sensação mais intensa do estímulo quando eles precisam. Quero ir no pula-pula. Quero ir no pula-pula. Quero sair daqui. Quero sair daqui. Quero dar uma volta. Quero dar uma volta. Quero massagem. Quero massagem. Então, esse meu paciente, eu vou contar uma história dele. Ele é o mesmo do chocolate, o mesmo que eu contei as histórias do início, né, da fono que veio e ele ficou muito mal, ele entrou em crise, do chocolate que ele entrou em crise. Isso foi bem no início. Conforme a gente foi dando esse modelo pra ele, de coisas que ajudavam ele, a gente mostrou pra ele coisas que ele já gostava, mas que ele não conseguia solicitar, né, por uma questão de desorganização, de função executiva, de, né, enfim, planejamento motor também, né, até pensar no passo a passo. Poxa, eu tô no meio de uma crise. Pô, até eu achar e mostrar pro meu pai onde é que tá o mordedor, eu já estourei dessa crise aqui, né? Eu não tenho, antes da comunicação alternativa, muito menos. Como é que o seu filho vai pedir pra você algo que não está no alcance dele, por exemplo? Sem conseguir, muitas vezes, apontar, sem conseguir usar palavras, ele vai usar o corpo. E muitas vezes através de comportamentos que vão ser danosos pra ele. Ele vai chorar, muitas vezes ele vai se morder. Esse meu paciente, ele era muito heteroagressivo, ele agredia muito as pessoas quando ele não era compreendido. Então imagina, às vezes o mordedor que ele queria, ele nem sabia onde estava na casa. Então nem se ele apontasse ele ia conseguir resolver o problema, né? Agora com a comunicação alternativa, ele já tem usado, antes de entrar na crise, ele já vai lá, preciso me acalmar, quero ficar sozinho. Preciso me acalmar, quero massagem. A Tê me contou uma história maravilhosa dele na escola. Na escola é um ambiente mega de sobrecarga sensorial, né? Existe muito barulho, existe muito estímulo ali, né? Que pesa muito para essas pessoas. E aí ele clicou lá no botão de preciso me acalmar e falou, quero ficar sozinho. E aí a Tê falou, pois bem, então vai lá. E ele foi pro fundo da sala, ficou quietinho lá no fundo da sala. E depois ele voltou tranquilamente, muito mais calmo, depois de ter acessado o sistema de comunicação. E também tem pedido massagem, então ele já tem evitado muitas crises, através dos recursos que a gente disponibiliza através da comunicação alternativa, para que ele possa se antecipar. Então ele mesmo consegue dizer quando ele está sobrecarregado. Ele vai, quero me acalmar, preciso ficar sozinho. Quero me acalmar, quero uma massagem. Ele mesmo consegue se antecipar em relação às crises justamente porque agora ele tem palavras para usar. Então a comunicação alternativa, ela é poderosíssima, né? Mas ela só vai funcionar se houver um parceiro disposto a dar esse modelo. E obviamente, gente, isso leva tempo. Nenhuma criança, nenhum usuário vai pegar isso aqui do dia pra noite
né? E vai começar a se antecipar em relação à crise se ninguém der um modelo para ele. Se ninguém ensinar, se ninguém observar o comportamento dele, traduzir esse comportamento em comunicação, dando palavras para que ele use no futuro, né? Então isso é muito importante, tá? Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. Como sabemos que a fono realmente sabe aplicar a CAA e quanto tempo demora esse processo? Bom, a CAA ela tem algumas etapas de implementação, né? Avaliação, planejamento, tá? 4 etapas, basicamente, né? Avaliação, planejamento. Dentro desse planejamento a gente faz a escolha dos métodos, da estratégia e a personalização. Então a gente cria um sistema, né, específico e personalizado. Por exemplo, esse sistema que eu tô mostrando aqui pra vocês, ele é exclusivo do meu paciente. Não é um copia e cola, não. Cada um vai ter o seu. Então aqui tem a foto da família dele, a foto das pessoas da escola. Então cada sistema é único e deve ser personalizado. Uma vez que esse passo a passo é feito, a gente tem a última etapa, que é o treinamento de parceiros. Então a fono precisa treinar, né, os pais para justamente saberem fazer essa modelagem. Os pais, a escola, a equipe terapêutica. Então, para uma fono, para você saber se a fono de fato está trabalhando de uma forma eficiente com a comunicação alternativa, você precisa conferir se esse passo a passo está sendo feito. Se ela está avaliando, quais são as estratégias, né, que ela está utilizando para isso, o planejamento, ou seja, quais vão ser os dados que ela vai pegar dessa avaliação para traçar um objetivo no médio e longo prazo, no curto, médio e longo prazo, né? Então, uma vez que ela fez a avaliação do seu filho, o que ela vai fazer com essas informações, né? Qual estratégia ela vai escolher, qual metodologia ela vai utilizar para implementar a CAA, né? Uma vez que essa metodologia for escolhida, esse planejamento for realizado, vamos para a personalização do sistema. Então, qual sistema a gente vai usar? Vai ser um tablet? Ou será que a gente vai precisar usar um livro de papel? Porque o meu paciente, ele tem comportamentos autoagressivos, heteroagressivos, ele faz lançamento de objetos, né? O Lincoln, o Aleph tá comentando aqui, a gente tem um paciente assim, né? E a gente precisou usar essa estratégia de começar com a baixa tecnologia, porque o nosso paciente, ele não dava conta da alta ainda, ele usava muitos comportamentos agressivos, assim, em momentos de crise, também até mesmo antes da crise. Então a gente precisou usar essa estratégia e depois a gente fez o treinamento dos parceiros. Ele foi um dos parceiros treinados, a mãe, né? E depois a gente partiria para equipe. Então esse é o passo a passo fundamental que a gente precisa ter em mente quando a gente está falando de comunicação alternativa. Há um meio de mensurar objetivamente a evolução da criança com a CA? Sim, gente, existem vários meios da gente mensurar. Um deles é usando protocolos de mensuração, né? Então, a matriz de comunicação é um protocolo de mensuração. A gente consegue mensurar ali o resultado da criança inicial e o evolutivo, né? Então, a gente vai percebendo, né, pelo menos assim, de modo geral, eu percebo os meus pacientes na clínica como é notório, né, a evolução. Eles começam usando palavras soltas, depois eles começam a combinar palavras, depois eles começam a evoluir na complexidade da função comunicativa. Então, primeiro eles começam muitas vezes só solicitando, depois eles começam fazendo comentários, igual esse que chamou a amiga da mãe de chata, né? Começam a fazer comentários do tipo: nossa, que incrível! Esse mesmo meu paciente, ele fala incrível! Quando acontece uma coisa muito legal, ele aperta incrível! Então eles começam a fazer comentários que exigem uma complexidade de linguagem maior. E aí depois a gente começa também a trabalhar essa questão mais sintática, de produção textual também para os mais velhos, para os que já estão alfabetizados. Mas a matriz, ela consegue te dar uma mensuração quantitativa e qualitativa, né? Então você consegue saber quanto de porcentagem de função comunicativa ele evoluiu, ele adquiriu, né? O que está faltando para ele adquirir. A matriz de comunicação, vocês podem dar no Google aí, que é um protocolo aberto, multidisciplinar e gratuito. Na verdade, você tem direito a 5 créditos gratuitos lá para fazer avaliação, reavaliação, enfim. E além disso, você pode também criar gráficos, né, através de outros protocolos. Então, tem um protocolo também chamado perfil pragmático, que ele dá também, você é capaz de usar ele através de gráficos e mensurar esses resultados no médio e longo prazo. Incrível, é incrível, gente, é incrível. Eu tenho histórias, assim, muito lindas com a comunicação alternativa. Não sei se mais alguém... Marcele tá aí, não sei se você tem também aí, Marcele. Marcele é a mãe do Luca que eu tava falando, gente, que chamou... Foi o brinquedo ou foi alguma coisa que ele chamou de chata, Marcele? Eu não tô lembrando agora. Mas ele apertou o chato, né? Que você ficou morrendo de vergonha, inclusive. A gente faz isso, né? A gente, né, sofre com a criança sem comunicação. Depois que ela tem a comunicação, a gente às vezes ouve o que a gente não quer. Mas isso se chama autonomia comunicativa. Gente, a comunicação alternativa existe para dar voz a pessoas com necessidades complexas e trazer essa autonomia. O que é isso, autonomia? É falar o que você quiser, para quem você quiser e quando você quiser.
Então eu preciso, para eu ser fluente na minha língua, né, na minha linguagem, eu preciso ter autonomia comunicativa. Eu preciso poder dizer o que eu quiser, para quem eu quiser, sem nenhuma barreira, né? Então, como que uma pessoa é capaz de dizer o que ela quiser, né, para quem ela quiser e quando ela quiser, sem ter palavras, sem falar, né, sem ter um recurso que possa dar para ela essa voz? Mas ele tá falando que foi o jogo que o presente, Brasil, ele falou que o presente era chato, a Fono, cheia de vergonha por estar criando essa criança. Meu Deus, maravilhoso. Bom, a Fernanda perguntou se tem algum lugar que compra esses materiais. Esse material seria a comunicação alternativa? Bom, não tem, assim, existem... Não sei se dá pra eu dizer isso, assim, existem alguns materiais, eu posso até colocar aqui. Existem algumas fontes que dão material gratuito. Por exemplo, Comunicateia Paz. No meu Instagram mesmo eu tinha a gente precisou mudar agora, mas depois eu vou disponibilizar de novo, um drive com um banner gratuito, né? No da Valéria Santos, enfim, muitas fontes que são referências, que na Daisy também tem materiais gratuitos, com pranchas gratuitas. No Comunicateia, no Instagram do Comunicateia, eles disponibilizam o flipbook gratuito, tá? Que é esse aqui, ó. Então, assim, não é comprado, tá? Eles disponibilizam gratuito. Só que existe um problema nessa questão. Esses materiais que são prontos e genéricos, eles não são personalizados. Então, não vai ter aqui a foto, né? As coisas que são de preferência do seu filho, os contextos que ele, né, mais utiliza, os lugares que ele frequenta, os brinquedos que ele prefere. Então, existe um problema. Você pode até começar com esses materiais gratuitos que são disponibilizados, né, por essas instituições e também por esses arrobas que eu falei agora. Mas o ideal é que você procure com urgência um profissional especializado para te ajudar a personalizar esse material e fazer dele cada vez mais parte do seu filho, né? A ideia é que a CAA e o comunicador seja uma extensão da criança. Que você olhe para o seu filho e que ele olhe para si mesmo e não consiga mais imaginar a vida dele sem o comunicador. Que seja a cara dele, que ele se veja, que ele se identifique, que ele tenha motivação em usar. Eu tenho paciente, gente, olha, eu tenho cada história pra contar, que eu poderia passar a noite aqui contando história. Eu tenho um paciente que ele tá comigo, acho que vai fazer 1 ano, já fez 1 ano, Gui. E assim, no início, né, ele não se apropriava do comunicador, era algo novo, né, a gente precisava modelar muito, né, a gente ainda modela muito, mas a gente precisava mostrar o tempo todo isso pra ele, né. Hoje em dia, mostrar pra ele no sentido de, tipo assim, carrega, é seu, né, olha aqui o seu comunicador, pega lá o seu comunicador, né. Então a gente precisava trazer essa identificação pra ele. Hoje em dia, gente, você não tem noção. Quando ele quer ir embora, a primeira coisa que ele pega é o comunicador. Se eu boto a corda do iPad dele, do comunicador dele, no meu pescoço, ele tira na hora. Do tipo, querida, quem você pensa que é pra estar usando o meu comunicador? Isso aqui é meu, pegue o seu, vamos separar bem essa relação aqui, né? Então eles começam a ter ciúmes do comunicador deles. Por quê? Porque eles se identificam, porque ali tá a autonomia comunicativa deles, tá a foto das pessoas que eles conhecem, né, os gostos, os brinquedos, as comidas. Então isso precisa ser personalizado, né, para que isso gere uma adesão melhor. Ó, a Linda está pedindo para eu fazer um curso sobre personalização. Gente, olha, muito curso para fazer, hein? Cadê minha equipe de produção? Anota essa informação aí, hein? Natan, Fio, anota aí esse comentário. Espere em Deus, Aline, espere em Deus que vai ter, se Deus quiser. A Marcele falou: morri de vergonha, mas ao mesmo tempo achei o máximo. Eu acho o máximo. O Luca é o máximo, tá, gente? Ele desejou feliz ano novo pro Instagram dele, no comunicador dele. Ele recitou uma poesia de Natal na escola com o comunicador dele, tá? Simplesmente o céu é o limite para esse menino, tá? Então ele é o meu garoto modelo. Gente, deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa aqui no meu roteiro. E eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta pra gente poder finalizar. Foi incrível, espero poder ter ajudado vocês aí em relação a isso. É um assunto muito delicado, mas assim, o que eu sempre digo, busque conhecer o seu filho, conhecer para além do diagnóstico. Beleza, o seu filho tem o diagnóstico de autismo, tem o diagnóstico de paralisia, tem seja lá qual for, mas o que ele gosta, o que faz ele feliz, o que faz ele triste, o que sobrecarrega ele, sabe? O que faz ele ser uma criança feliz ou triste, o que faz ele estar confortável, o que faz ele ficar desconfortável. Porque, gente, independente do diagnóstico, toda criança é criança. Toda criança vai ter prazer e dificuldade em alguma coisa, né? Então a gente precisa ver para além do diagnóstico. E isso vai fazer a gente conhecer as melhores estratégias para se antecipar. Mas, se você ficar sempre com um olhar superficial,
pro diagnóstico ou pro comportamento, não, eu preciso criar uma forma aqui de eliminar esse comportamento, distinguir esse comportamento, porque ele não é bem visto, ele pular muito, ele balançar a mão, ele morder um mordedor, ou ele se morder, isso não é muito bem visto pela sociedade, ou então isso me causa vergonha, e é super compreensível que cause vergonha, que cause sofrimento, porque nenhum pai gosta de ver o seu filho numa situação de constrangimento, numa situação de sofrimento e de dor. Mas o que vai de fato fazer o seu filho e a sua relação com ele evoluir é essa conexão com a raiz da coisa, né? Com o que está por trás do comportamento. Por trás do comportamento existem muitas questões sensoriais, físicas, emocionais, né? Muitas vezes até cognitivas, nessa rigidez cognitiva de não conseguir compreender algumas mudanças que acontecem de forma repentina, que para nós adultos é tão simples e para eles é um universo de desafio, né? E lembrar sempre, se o seu filho é uma pessoa com necessidade complexa de comunicação, o que ele usa para se comunicar vai ser o corpo, vai ser o olhar, vai ser o gesto. E você precisa ter um olhar de águia sobre isso e pensar o que ele está querendo me dizer, por que ele fez isso, ter um pensamento crítico e questionador sobre todo o comportamento que ele apresentar. Combinado? Tem uma pergunta aqui, ó. Incrível, quando a criança é vocal, falante, já solicita o que você indica, baixa ou alta tecnologia. Bom, o critério de indicação da baixa ou da alta tecnologia, ele não é necessariamente pela capacidade de verbalização da criança. Então, na verdade, isso tem que ser levado em conta a condição socioeconômica da família. Essa família tem condições de comprar um iPad? Essa família tem condições de comprar um tablet? Tem condições de manter esse aparelho? De comprar o aplicativo ideal para esse aparelho? Né? Será que isso vai ser seguro no ambiente que essa família mora? Será que a família vai ter condições de pagar um seguro para manter esse aparelho em segurança? Ou a família não. Se isso não é um problema para a família, pode ser indicado tanto a alta quanto a baixa tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia, gente, ela uma hora vai pifar, tá? Uma hora a bateria vai acabar, uma hora ela vai te deixar com raiva, uma hora vai passar perrengue. Praia, piscina não são possíveis de utilizar, porque molha, porque a claridade não deixa. Então a gente sempre recomenda que os dois, se possível, sejam expostos. Então, que tenha ali o recurso de alta tecnologia, mas a gente tem uma reserva ali na baixa para, se essa alta tecnologia decidir nos irritar, a gente tem ali um plano B, porque ninguém sai de casa sem voz, né? Ninguém deixa sua boca em casa quando sai de casa. Então a gente não pode deixar essa criança, esse usuário, sem um recurso de comunicação. Então a gente tem sempre que ter um plano B. A Aline falou, pode repetir as 3 dicas? Posso. Então a primeira dica foi, nunca apresente a CA no momento de crise, porque o estresse inibe, né, a parte do nosso cérebro que é responsável por compreensão, por concentração, por tomada de decisão. Tá? Então, além disso, a criança pode associar a CA, se você estiver começando, principalmente, a criança pode associar essa introdução, essa apresentação como um fator negativo. Então, supondo que você está começando agora na vida, na jornada da CA, e aí você apresenta e fica exigindo a resposta do seu filho, né, durante uma crise, ele vai ficar com ódio disso aqui, hein? Tô te falando. Quando cria ódio, é triste, porque se você associa isso aqui à demanda, se você associa isso aqui a um fator que na verdade não está ajudando ele na crise, está só piorando a situação, ele pode criar uma aversão, ele pode condicionar isso aqui a um trauma, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu não oriento que apresente no momento da crise, sim antes ou depois. Então, depois eu converso, olha, nossa, realmente foi difícil pra você, olha, você sabe por que você ficou tão estressado? Foi por causa disso, disso e disso, você precisou de um abraço para ficar mais calmo, você precisou do mordedor, você precisou de uma massagem, você precisou sair, passear. Quando for assim, você pode pedir pra mamãe, você pode pedir pra tia Kézia, vamos passear, tia Kézia, eu quero mamãe pra ele, que vocês utilizaram pra esse momento. Deixa eu botar só meu celular pra carregar aqui, gente, senão a gente vai ficar. Deixa eu ver se foi. Não foi, não. A outra dica é que a CAA é uma estrutura de linguagem. Então, nós organizamos o nosso pensamento através da linguagem, certo? Então, a gente pensa e depois de pensar, né, a gente consegue se comportar e fazer o que precisa ser feito. Se eu tenho uma criança que tem fragmentos na linguagem, ou seja, se ela não tem uma linguagem estruturada para utilizar, né, como ela vai conseguir organizar o comportamento dela? Né? Se eu não consigo organizar a minha linguagem, eu não consigo organizar o meu pensamento e, consequentemente, eu não consigo organizar o meu comportamento. Então, a gente tem que modelar muito a CA para que eles tenham essa estrutura de linguagem como a deles. Muitas vezes a criança até, por ouvir, né, ela sabe, né, o que significam as palavras, ela sabe o que ela gostaria de dizer, mas por não terem modelado para ela dentro de um sistema estruturado, ela não sabe como acessar essas palavras.
né? E por isso ela não vai conseguir usar essas palavras para organizar o pensamento e, consequentemente, o comportamento, tá? Então, apresentar CA como uma estrutura de linguagem. Então, por exemplo, né? Estamos falando aqui de... Vamos usar um exemplo de fome. Seu filho está com fome, você sabe já o que ele sente quando ele está com fome, né? Então, como que a gente apresenta CA como estrutura de linguagem? Olha, filho, eu vou lá em emoções e sentimentos. Eu acho que você tá com fome. Você tá com fome. O que será que a gente pode comer? Eu vou lá em comida. Comidas e bebidas. Bolo. E aí a gente pode oferecer as opções pra ele, né, físicas. Então, a gente tem bolo, tem banana e tem maçã. Qual você vai querer? E aí dá pra ele escolher nas opções físicas, porque muitas vezes ele não vai apontar no sistema, ele tá começando agora. E você não pode exigir que ele aponte, sabe? Então você oferece opções pra ele concretas e ele escolhe. Certo? Então eu apresentei uma estrutura de linguagem. Eu mostrei pra ele onde estavam as palavras estão categorizadas dentro de, né, classes, né, pragmáticas, enfim, semânticas, e tem ali um significado para cada categoria, de comida, de bebida, de sentimentos. E a quarta, a primeira é não apresentar a CA como durante uma crise, a segunda é apresentar a CA como estrutura de linguagem, e a terceira é de modelar a raiz do problema. Então, ao invés de falar o que você quer que a criança faça, o que você quer que o seu filho faça, modele o que ele está fazendo e o que ele está sentindo. Então, por que será que ele está se mordendo? Por que será que ele está batendo? Por que será que ele está dando sinais de que ele vai entrar numa crise? Porque ele está frustrado, porque algo não está certo. Algo está errado. Então diga pra ele, algo está errado, você não está bem, você está nervoso, você está triste, você está chorando. Então modele pra ele a raiz do problema. O sentimento que ele está sentindo, que está desencadeando naquela crise, naquele comportamento que está, lembra, no topo do iceberg. O comportamento é sempre o topo do iceberg. Então essas são as três primeiras. E depois vem a importância da antecipação. E a última, a quinta dica, é criar um repertório de autorregulação. Dentro do sistema, colocar lá uma lista de coisas que faz o seu filho se acalmar, né? Sejam estímulos sensoriais, seja um colo. Eu tenho meu paciente que dentro dessa lista tem quero colo, porque ele se regula no colo do pai. É a coisa mais linda, inclusive, ele pedir no colo do pai. Ele vai lá e diz quero colo, e aí o pai dá colo e ele se acalma. Mais uma perguntinha aqui. É possível fazer de forma remota quando a família tem dificuldade de locomoção? Sim, totalmente possível, né? A gente consegue fazer todo esse passo a passo, a gente orienta a família, a gente faz a família ser protagonista aí desse processo quando não há, né, um terapeuta aí para fazer essa parte avaliativa. A gente faz essa avaliação com a família à distância e consegue essa implementação com sucesso. Eu tenho pacientes de outras cidades, né? Tem uma paciente de Macaé que usa lindamente o sistema dela de comunicação alternativa com o olhar, porque ela tem paralisia cerebral e ela não aponta, então ela consegue falar muita coisa só com o olhar dela. Inclusive, a última sessão do ano passado, ela me disse que ela tinha ido pra ecoterapia com o pai dela num evento de Natal. Isso tudo com o olhar, e ela me contou sem a ajuda da mãe dela. Ela disse, eu tenho algo a dizer, já aconteceu, eventos especiais, Natal. Depois ela disse pessoas, papai. Depois ela disse animais, cavalo. E depois ela disse ecoterapia. Isso tudo selecionando as palavras com o olhar através, né, do nosso rastreio como parceiro. Então, existem 1000 possibilidades e a gente pode ajudar os usuários a usar o que for mais importante para eles. E também capacitar as famílias para serem, né, esses mediadores e esses protagonistas do processo. Na verdade, família... Sem vocês a gente não vai pra lugar nenhum. Por isso que eu amo falar com família, trabalhar com família, porque vocês são a chave mestre, vocês são a pedra angular de todo o processo. Eu posso ser a melhor terapeuta, eu posso ter os melhores recursos, mas se eu não consigo te ensinar isso, nada tem sentido. Então, por isso eu quero tanto falar com vocês, porque vocês são agentes gigantescos de transformação, vocês são revolucionários. Combinado, gente? Mais alguma dúvida? Consegui ajudar vocês. Anotaram as 5 dicas? Querem mais dicas? Querem mais temas de live? A gente precisa batizar essa live aqui, decidir um nome pra ela, porque eu quero fazer essa live toda semana, galera. Sobre isso. Quero criar aqui uma comunidade com vocês pra gente conseguir se ajudar muito. Imagina, nossa, quantas informações, dicas a gente pode, enfim, aprender com a experiência dos pais e trocar também com o conhecimento que nós terapeutas temos. Obrigada pela participação, Deise. Vamos marcar uma... Gente, já temos uma... Deise, vamos combinar isso aí, que eu quero te convidar para uma live com certeza. Foi legal, né? Ai, obrigada, Aline. Obrigada, Tati. Vocês são maravilhosas. E, vão já pensando aí em mais temas para as próximas lives.
porque teremos muita oportunidade esse ano de bater papo e conversar e trocar informação. Tá bem? Bora que bora! Uhul! Gente, vou desligar. Eu gosto tanto de falar. Por isso que eu tenho que fazer uma live toda semana, porque eu adoro aqui, falar com vocês. Incrível. Amei isso, amei. Me sinto uma apresentadora de programa. Tenho que convidar agora pessoas. Gente, muito obrigada, tá? Vou deixar a live salva, então depois você manda pra quem precisa, pras famílias. Se não puderem assistir, mandem pra todo mundo que precisa, porque eu tenho certeza que essas informações podem salvar aí muitas situações de crise de mães e pais que ficam angustiados com esse processo. Combinado? Um beijo pra vocês e boa noite.